dia, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um programa da Confraria do Batom aqui na RDC TV. E hoje a gente começa esse Na Sala com a Confraria com um cheirinho tão bom aqui, se pudesse mandar para vocês, porque a gente tem como tema hoje a aromaterapia. Como os óleos essenciais podem nos ajudar na saúde, no bem-estar e também na beleza. Eu recebo aqui 3 convidadas hoje super especiais, né? A Tatiane Ávila, que é massoterapeuta e aromaterapeuta. A Aline Alves, que é aromaterapeuta clínica, né? Que estuda há muitos anos aromaterapia, é graduanda em farmácia. Obrigada também por estar aqui com a gente. A Mari Tozon, que já também esteve aqui com a gente num outro quadro. Mari, que é palestrante, que é escritora. Também muito obrigada por estar aqui com a gente. Amor. Vamos falar sobre esse tema, até para desmistificar algumas coisas e saber como é que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, da gente, da família e dos pets, inclusive, né? Os benefícios da aromaterapia. Então, Aline, queria começar contigo. O que é, efetivamente, a aromaterapia? A aromaterapia é o estudo dos óleos essenciais, onde a gente vai abordar, né, a pessoa de uma forma sistêmica, levando em consideração toda a vida dela, né? E não tem como usar a aromaterapia sem pensar no físico, sem pensar no emocional, ele sempre vai estar tratando as duas questões. E a gente estava falando antes, existem várias pesquisas, né, empíricas que realmente comprovam resultados com o uso dos óleos essenciais, né? Sim, a gente tem muitas pesquisas que falam no uso de abordagem nas questões emocionais, no uso patológico de doenças, né, psicopatológicas. Então, a gente tem bastante pesquisa na eficiência mesmo do uso em tratamentos. E o que a gente pode esperar daí, Tati, desse uso? Que benefícios normalmente tu e nós 3, né, porque eu também sou usuária, mas o que tu observa como principais benefícios de quem utiliza a aromaterapia, os óleos essenciais, Tati? Eu queria falar também, para quem não sabe, o que são óleos essenciais, né? Porque a gente perguntou o que é a aromaterapia, mas não falamos o que são os óleos essenciais. Isso. Os óleos essenciais, então, são substâncias, né, voláteis produzidas por plantas aromáticas. São substâncias químicas, né, que tem na planta. Então, são mecanismos de ação da planta. E nelas tem várias propriedades. Eu também gosto muito de uma frase que eu ouvi num curso, que os óleos essenciais são o amor de Deus manifestado em moléculas. Essas moléculas aromáticas. É lindo, até para a gente ter essa consciência, esse respeito ao usar, né, porque é um produto que é tirado das plantas, que tem toda a energia das plantas. A gente fala que o óleo essencial é como se fosse a essência, a alma da planta. Por isso traz tantos benefícios, né? E esses benefícios são, então, né, na parte física, fisiológica, psicológica, emocional e também vibracional. Digamos até, para quem acredita, espiritual. Então, a gente pode usar de diversas formas de uso, né, diferentes. Então, na parte de inalação e uso tópico, né? Eu trabalho, por exemplo, sou massoterapeuta, trabalho com a massagem aromática, que traz muitos benefícios tanto para a parte física, emocional e também energética. E também a inalação, que são essas as duas formas, a inalação e o uso tópico, são as formas mais seguras de a gente usar os óleos essenciais, sem tantas contraindicações, né? Tem algumas, mas não tem tantas. Depois a gente tem também uso em banhos, uso de via oral, né, dos óleos essenciais, para trabalhar, então, todas essas questões de estética também, né, cosmética, para dores, para inflamações. Então, toda essa questão mesmo fisiológica, né, então, como um efeito anti-inflamatório, relaxante, estimulante, também das nossas emoções, então como antidepressivo, alguns até para memória, enfim, para várias coisas. E também essa parte da vibração da planta, porque é da planta, né, da natureza, que tem essa questão, né, vibracional, que aumenta, então, a nossa vibração, como a gente se sente inalando determinados óleos. E uma coisa muito importante na aromaterapia, que eu acredito, e acredito que muitas pessoas também, é que a gente deve fazer a pergunta, não que óleo é bom para quê? Não que óleo é bom para depressão, mas que óleo é bom para quem? Quem tem depressão? Quem é essa pessoa? Para a gente olhar essa pessoa como um indivíduo único e poder tratar de forma, assim, abrangendo todas essas questões.
Que didática que tu é, Tati, porque tu é professora também, sim, né, de aromaterapia, querida. Muito elucidativa, assim, essas questões. E tem o uso também via oral, né? Tu comentaste, mas não é talvez tão comum, mas eu já tomei. E eu sei que tu, né, Mari, até no cuidado com a tua saúde, uma das formas que tu utiliza o óleo essencial é via oral, não é? É, via oral. E eu entrei nesse universo dos óleos, assim, né, aquela coisa meio duvidando, mas será que é? Naquele primeiro momento, quando tu nunca ouviu falar, nunca utilizou. E aí eu fui aos poucos e exatamente o que vem da natureza vem de Deus, né? Então, assim, não tem como ser ruim. Até porque tu tem essa ligação muito forte com o espiritual, né, Mari? Muito, muito forte. Então, assim, ó, é bem isso, ele é como se fosse um destilado, né, da natureza, sabe? Então, assim, eu comecei, então, a estudar, a tentar entender, disse, não, vou experimentar em mim e na minha família, né? E aí, devido, assim, ao meu histórico de saúde, né, de uma leucemia linfocítica aguda que eu já tive, de uma doença que eu lido todos os dias, que é a osteonecrose, né, e de problemas respiratórios, né, fortes, pulmonares. Então, eu comecei a descobrir esses óleos e o benefício que eles faziam. Então, assim, eu uso de todas as formas. Eu inalo muitas vezes. Tem os óleos que são específicos da respiração, né? Então, eu inalo eles me ajudam muito a respirar melhor, a abrir as vias respiratórias, né? Eu tenho o meu shot matinal de manhã. Eu vi esses dias no Instagram. No Instagram, e ali foi muito bacana, porque, por exemplo, assim, cúrcuma. Cúrcuma é uma coisa que a gente sabe que é super saudável, né? E super recomendável. Eu não consigo tolerar a cúrcuma em pó, né? Mas eu consegui tolerar ela em óleo. Então, eu uso limão siciliano, eu uso gengibre, cúrcuma, copaíba, olíbano, e aí eu faço a ingestão dos óleos, né? Junto com óleo vegetal. E também passo tópico, né? Super nos meus filhos, principalmente. Passo tópico, aí tá indo pra escolinha todo dia, passo olhinho, ajuda na imunidade. Então, é aquilo assim, tu tem que viver isso, né? Estudar, entrar, buscar as informações e começar a usar. Por isso que hoje está difundido no mundo, assim, de uma forma incrível, tanto que a gente está aqui hoje falando sobre isso. Sobre isso, né? Sobre esses benefícios. Mas tem uma coisa que é muito importante, né? A Tati comentou assim, não necessariamente que óleo é bom para, né? Mas quem vai consumir e tal. E aí, Aline, te pergunto até, né? Porque tu tem um atendimento clínico para isso. A pessoa chega para ti com uma queixa ou com uma necessidade ou um objetivo, né, de tratamento, e aí, com as tuas pesquisas, com o teu conhecimento, tu indica, é melhor de tal planta, ele para inalar, oral ou de uso tópico. Como é que é normalmente esse atendimento, assim? Exatamente. Eu trabalho com aromaterapia clínica, então eu nunca indico um uso de óleo essencial, eu entrego o tratamento pronto, né? Com uso posológico, com uma forma de uso e com um blend de óleos essenciais. Então, vou fazer uma anamnese, vou levar em consideração, inclusive, os medicamentos que essa pessoa usa, porque o óleo essencial tem interação medicamentosa, pode haver interação. Ou seja, também o cuidado aqui, né, o alerta, né, nossas telespectadoras são todas mulheres, né, bem informadas, enfim, mas não é simplesmente, gostei desse cheirinho, vou usar, vou passar, até porque tem alguns que não podem ser usados, né, de via oral, né, tem os que são indicados e podem ser, né, e outros não. E outros não podem. Então, não saiam, é muito bom, é ótimo, lindo, maravilhoso, óleos essenciais, mas com uma indicação, né, de alguém... Com uma indicação de um aromaterapeuta, principalmente se for um uso de ingestão, né? E por que vai ingerir? Qual vai ser o motivo? Porque eu mesmo trato doenças patológicas inalando, com uma inalação pulso, uma inalação bem precisa, aguda, né? Também com uso posológico. Quando a gente inala um óleo essencial, a gente já tem uma resposta terapêutica. Em 3 segundos, né? A gente já tem uma resposta terapêutica. A gente vai ter um tratamento eficiente se a gente tiver uma continuidade desse tratamento, né? Dessa inalação. Vai entrar na minha corrente sanguínea. As grandes pesquisas de óleos essenciais, eles são feitos com um difusor a seco, né? Num ambiente grande, com oxigênio, com mais pessoas, 4 horas inalando aquele óleo essencial, a gente vai fazer exames depois, já tem aquele princípio ativo daquele óleo essencial na nossa corrente sanguínea. Então, inalando, a gente já tem essa resposta terapêutica. Então, eu faço uma anamnese,
Levo em consideração as queixas emocionais, físicas, questões mentais, levo em consideração o cotidiano dessa pessoa, que é muito importante, né? Inclusive, outros tratamentos que ela usa para chegar numa conclusão de um tratamento com um blend de óleos essenciais, né? Que eu vou potencializar aquilo que eu encontro num, eu não encontro no outro e vou entregar o tratamento para essa pessoa. É assim que eu tenho esses resultados. E também pode se usar para beleza, né? Tu tinha comentado, Mari, tu usa lavanda para o rosto? Eu uso lavanda. Eu diluo ela num óleo de coco, né? Eu pingo umas 3 gotas de óleo de coco fracionado e aí eu coloco 2 gotas de lavanda e esfrega bem na mão, e daí já ajuda no sono, né? Que a lavanda tem esse efeito calmante, tranquilizante, mas ela tem esse efeito também hidratante, né? E que também já foi comprovada a eficácia de encontrar colágeno, né? Então a gente adora um colágeno, né? Então a gente passa assim, e aí, enfim, já ajuda muito assim ter um sono de qualidade. Mas uma coisa importante também que eu quero deixar assim dito é que eu nunca escolhi os óleos, né, e saí tomando, né? Sim. Exatamente, eu tenho uma aromaterapeuta que indica, que conversa de acordo, né, com as minhas necessidades de saúde, e daí sim, então esse é um alerta importante. A gente não pode pegar qualquer óleo, tem que ser autorizado pela Anvisa 100%, né, controle de qualidade, para então ser ingerido, né? Exceto isso, o tópico e inalando também são as 2 formas maravilhosas, né? Sempre procurar, né, empresas que tenham na rede da Anvisa, que tenham um histórico de pesquisa. Então, existem empresas muito sérias no mercado, né? Procure se informar, mas sempre com orientação de um profissional, né? Mas, Tati, eu queria te perguntar com relação ao que é mais comum. Quais são os óleos, né, que são mais usados, assim, que se vê de maneira mais ampla o uso? A lavanda, né? lavanda. O tea tree, né, que é a melaleuca, ela é muito usada, principalmente, muitas pessoas conhecem por causa das manicures, né, que eles usam em fungos de unha, porque ele tem um efeito antifúngico muito importante, então é mais conhecido por este fato, mas ele é um óleo, nossa, assim, super curativo, mas que tem uma toxicidade também bem alta, então a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, é um óleo que tem que ter cuidado parte de ingestão. É o remédio que pode virar veneno, né? Exatamente isso. Exatamente isso. A dose que vai interferir nisso. Laranja, capim-limão, hortelã-pimenta, um óleo maravilhoso também, que ajuda nas questões respiratórias e também enxaqueca. Muita gente gosta de usar, dá um alívio bem gostoso, porque é geladinho, né? Que a gente tem muitos produtos para dores também, contusões. O mentol, no hortelã-pimenta, é rico em mentol. Eucalipto glóbulos também, que ajuda na questão da respiração. A copaíba, que é um óleo nosso aqui, óleo que é maravilhoso. Né? Tem palestras chamando ele como o ouro líquido, né? Porque a gente ainda está descobrindo muitas coisas sobre ele, tanto nas questões físicas, que são as mais conhecidas, como anti-inflamatório principalmente, e cicatrizante, mas também nas questões emocionais. É um óleo ainda que tem muito a ser estudado e comprovado. Em livros, dificilmente a gente encontra ainda coisas sobre a copaíba, porque os livros, a maioria são franceses, em inglês, né, na França, então são traduzidos, mas poucos a gente encontra sobre a copaíba, é um óleo ainda. O olíbano também é um óleo bem conhecido da época, né, das escrituras sagradas, né? Até tem relação com o espiritual, bíblica, né? Isso, eu uso a gente chama óleo de Jesus, né? A mirra também. Meditação, né? Meu momento, né, inicial da manhã, me indicaram o olíbano para isso. Eu uso no pulso antes de meditar. Então, né, cada uma com indicação, buscando um óleo essencial, né, de boa procedência, mas tem realmente várias aplicações, Com né? certeza. E contraindicações, gurias? Desde que seja orientado, normalmente tem que usar um período de teste e ver como é? Ou tem alguma contraindicação que seja mais evidente, assim? Sempre pode haver. Se a planta faz bem, ela tem que ter uma contraindicação, né? Então, um uso em demasia, o fígado também vai passar por um processo de metabolização pelo fígado, então é importante levar em consideração isso, a forma que vai usar. Mas quando está um acompanhamento com o aromaterapeuta, né, o interrompimento, inclusive se for por inalação, a gente já consegue aí, fazer com que o tratamento pare de ser prejudicial, né? Então, sim, tem várias contraindicações com o uso de forma errada, né?
Crianças, gestantes, tem uma idade mínima a gente tem que ter um cuidado. Depende do uso, daí tem a questão da diluição de alguns óleos que podem ser usados, mas o ideal seria não usar abaixo dos 3 anos, né? São óleos extremamente fortes, são concentrados, né? São moléculas ali concentradas, porque as pessoas acham às vezes que é porque é natural, não tem química, é pura química, é só química que tem dentro de um óleo essencial, são compostos químicos, são centenas de compostos químicos que fazem esse óleo. Então tem muitas contraindicações, muitas questões. Então, nas crianças, nos idosos, gestantes, a gente pode usar, e nos pets também, o hidrolato, que é a água floral resultante da destilação dos óleos essenciais, que é mais suave, que tem muitos estudos ainda pela frente para se fazer, mas que é muito mais seguro de a gente usar, inclusive em bebês, né? Que é uma água aromatizada, vamos dizer assim, mas desse processo, do processo da destilação. Porque a gente tem que ter um cuidado, né, com essas questões aí, principalmente. Falaste de beleza antes, Iva, e eu uso o hidrolato puro no meu rosto como skincare. Sim, essa pele maravilhosa. Como skincare, como tônico facial. Então, o hidrolato já pode ser usado puro sem esse medo, esse receio, né? Até mesmo para ingestão. E aí tu borrifa. Borrifo ele, né? Eu tô até usando uma lavandinha dentata brasileira agora, nesse momento. Mas eu sempre vou variando. Tava usando uma cúrcuma antes, um hidrolato de cúrcuma. Hidrolato não tem erro, assim, né? Nessa questão de toxicidade. Isso é uma coisa bem importante, né, pessoal? Buscar a informação correta, como a gente falou, buscar uma boa procedência e ver o que se adequa melhor, né, para aquele momento, para a idade, para os objetivos, né, se é um tratamento de saúde, se é uma questão de beleza, enfim. E a ideia era a gente sempre tem aqui na confraria, em especial nesse momento da sala, da gente trazer assuntos que são relevantes, né, para nós, para o nosso momento de cuidado pessoal, de cuidado da família. Então, gurias, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, né? A Mari pela segunda vez, as meninas voltem sempre, né? Cuidar da saúde, da beleza é uma das coisas que a gente tem aqui na confraria, no nosso pilar em especial, né? Bem-estar e beleza. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. E eu que agradeço. Logo depois dos comerciais, a gente vai rapidinho pro intervalo e depois dos comerciais tem muita coisa legal acontecendo por aqui nesse sábado. Um beijo e até daqui a pouco.